Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro dia da semana D, Semana de Desenvolvimento e da Saúde Emocional do Professor. Sim, meio da semana e olha quanta coisa a gente já viu. Se você ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2, corre lá. Assim que acabar essa aula, assiste, porque elas são muito importantes, porque elas dão uma continuidade, tudo é uma continuidade um do outro. Na primeira aula, a gente conversou sobre saúde mental e estresse. E eu te deixei inclusive o link para um site da ISMA. É uma instituição internacional de gerenciamento de estresse e nesse site, nesse teste, você vai conseguir saber qual a tua probabilidade de adoecimento devido ao estresse. Ontem nós conversamos sobre gerenciamento de tempo e eu te dei algumas dicas de vários instrumentos, de várias possibilidades de gerenciar o seu tempo e te deixei uma roda da vida de presente. E essa roda da vida, além de usar para o gerenciamento do tempo, a gente também vai utilizá-la hoje. Então é importante que você tenha feito a roda da vida, porque hoje, para trabalhar planejamento e projeto de vida, a roda da vida vai ser essencial para que você possa planejar e projetar cada vez mais e melhor a sua vida. Então, vamos começar? Vamos para o dia de hoje? E para começar o nosso dia, para começar a nossa aula, eu quero te contar uma história. Uma história do Lewis Carroll, que está lá no livro Alice no País das Maravilhas. Tem um momento em que ela se encontra com o Absolem e ela diz que está perdida. E o Absolem pergunta: "Para onde você quer ir, menina?" E a Alice responde: "Não sei, não conheço nada por aqui." E Absolem diz: "Se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho que você tome será válido." E essa história é maravilhosa para a gente começar a pensar em planejamento e projeto de vida. Você sabe aonde você quer chegar? Você sabe qual é o teu objetivo na vida? Ou você está simplesmente fazendo a do Zeca Pagodinho e deixando a vida te levar? Se você está deixando a vida te levar, ok, tá tudo certo. Mas você está deixando-se ir ao sabor da maré, ao sabor das coisas que acontecem. Então, se o teu tempo não está organizado, se você está estressado, se você não está atingindo os seus objetivos, é porque você está deixando a vida te levar. E está tudo certo. Se é assim que você quer, ótimo. Mas se você tem objetivos certos, se você sabe aonde você quer chegar, ou você quer mudar um pouco e quer descobrir tudo isso, vamos conversar sobre planejamento e projeto de vida. E aí você vai conseguir traçar objetivos, você vai conseguir traçar metas e você vai conseguir definir ações que te levem até essas metas e objetivos, que obviamente precisam estar todos inseridos num conjunto de quem é você. E quando a gente fala de planejamento e projeto de vida, a gente está falando de algo importantíssimo para nós, mas que também vai servir para os teus alunos. A BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, ela tem como competência básica, a sexta competência, planejamento e projeto de vida ligada ao trabalho. Sim, essa é uma competência que você precisa desenvolver nos alunos. Mas não dá para desenvolver competência no outro se você não está buscando desenvolver em você mesmo. Isso é o que a gente sempre fala na Illumine. Para que a gente possa ensinar qualquer coisa, mais do que saber, a gente precisa ser. Não adianta ensinar paciência se você não é paciente. Não adianta pedir para o teu aluno falar baixo se você só fala gritando com ele. Não adianta falar para o seu aluno que ele precisa se planejar e entregar os trabalhos dele nas datas se você não faz isso. Então a gente precisa sim ser. A gente precisa aprender a se desenvolver, a ser cada vez mais, para que a gente possa também cobrar do aluno. Isso me lembra uma outra história. Dizem que um mestre zen budista morava num lugar muito alto, muito distante, no topo de uma montanha, e que muita gente do país ia lá tomar conselhos a ele. E uma mãe, com seu filho já doente, com diabetes, não podia comer açúcar, levou dias e dias numa viagem, subindo e descendo montes, atrás do conselho desse mestre para o seu filho. E ela chegou lá nesse mestre zen e pediu:
mestre, diga ao meu filho que ele não pode comer açúcar, diga que faz mal a ele, diga para ele que é ruim para ele. E o mestre olha para ela e diz: volte daqui a 30 dias. A mãe, chateada, mas confiando no mestre Zen, vai embora. E 30 dias depois, sobe montanhas, desce montanhas, montes e vales e chega novamente no mestre Zen. E pede a mesma coisa. Mestre, diga para o meu filho que ele não pode comer açúcar. Convença-o que isso vai matá-lo. E o mestre olha para a criança e diz: meu filho, não coma açúcar. Isso vai te fazer mal. Nesse momento a mãe fica, obviamente, revoltada. Eu levei 30 dias, eu vim e voltei para cá 2 vezes, só para você dizer isso para o meu filho? Por que você não disse da primeira vez? E o mestre responde para ela: da primeira vez, eu comia açúcar. E essa história resume bem isso que a gente estava falando. Você precisa ser o exemplo. E aí você consegue realmente não só ensinar o outro, mas também mostrar para ele quem você é, o exemplo que você é. E se você não tem o teu planejamento e projeto de vida estruturado, como você vai desenvolver essa competência no teu aluno? Como você vai ensiná-lo a desenvolver o planejamento e projeto de vida dele? Vai ficar difícil, né? Então, vamos entender o que é esse bendito desse planejamento e projeto de vida. Então, vamos lá. O que é planejamento? Planejamento nada mais é do que uma rota, uma bússola, um caminho que você estrutura, que você define. Quando a gente fala de planejamento escolar, a gente está falando bem disso. Planejamento da sua aula. Você está definindo um caminho, uma sequência didática que vai te levar a um objetivo final. A aprendizagem do aluno de determinado conteúdo, de determinada competência ou o desenvolvimento de alguma habilidade. Não é isso? Ótimo. Quando a gente pensa em planejamento de vida, a lógica é a mesma. Você precisa, a partir de escolhas, a partir da sua responsabilidade, a partir da liberdade da consciência, e essas palavras não são minhas, essas palavras estão lá na BNCC, projetar a sua vida. Então, a nossa história, ela nos organiza, ela nos define. O nosso passado, ele nos fala de muitas coisas, de como será o nosso futuro. Mas a gente também não pode ficar preso a esse passado, se a gente quer construir o futuro. Porque o nosso futuro é construído dia a dia. E você, hoje, na verdade, desde segunda-feira, você tomou uma decisão de assistir essas aulas para influenciar o seu futuro, para fazer mudanças agora no seu presente. Isso é também planejamento e projeto de vida. Então, como é que eu começo, Priscila, a escrever uma nova história na minha vida, independente do meu passado? Primeira coisa, e a gente já falou sobre isso na segunda-feira, é autoconhecimento. Da mesma forma que não tem como gerenciar estresse e nem tempo se você não se conhece, não tem como fazer planejamento e projeto de vida sem você saber quem é você. E essa é a pergunta filosófica mais antiga, talvez, da humanidade. E que sim, é possível respondê-la. Talvez não quem sou eu é de eterno. Eu sou assim. A gente não está falando da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não é isso. A gente está falando de quem você é e o que você deseja nesse momento. Claro, a gente também fala de valores que provavelmente são imutáveis para você. Se, por exemplo, o ser uma pessoa honesta, honestidade, é um valor forte para você, aconteça o que aconteça na sua vida, esse valor vai ser balizador para você. Então, você precisa entender, antes e primeiro de tudo, quais são os teus valores. E aí tem uma ferramenta muito legal que você pode utilizar e que deve utilizar. Pega aí aquele papel e aquela caneta e começa a escrever quais são os seus valores. O que é importante para você? Família? Honestidade? Estudo? Honra? Dever? Quais são? Quais são os seus?
O que que você prioriza na sua vida? O que que você mais valoriza? O que que acima de tudo te define? E depois que você tiver uma lista, não precisa ser uma lista tão extensa. Coloca aí 10 valores. 10 valores base para você. Tá pensando? Vai escrevendo. Uma vez que você tem essa lista construída, você vai analisar profundamente essa lista. E começa a pensar em momentos importantes da tua vida e como esses valores se fizeram presentes. Seja em momentos de profunda alegria ou seja em momentos de profunda dor. Vamos colocar aqui, por exemplo, o valor da honestidade. Talvez você já tenha passado por um momento bem difícil financeiramente na vida. Você fez alguma coisa que contrariasse esse valor da honestidade? E essa é uma forma ótima da gente testar se esses realmente são os nossos valores base. Pensa naqueles momentos de profunda alegria e profunda tristeza. E se você maculou algum desses valores, talvez ele não seja um valor base seu. E não tem nada de errado nisso. Você tem outros valores base. E você precisa descobrir quais são os seus. Porque sim, os nossos valores muitas vezes nos são impostos pela família, pela sociedade, pela cultura. Hoje, por exemplo, no mundo moderno, a gente tem um valor de consumismo que para algumas pessoas é terrível. Para algumas pessoas está tudo certo. Eu trabalho para consumir e está tudo bem, porque os valores são individuais. O que não dá certo é você não é uma pessoa consumista, esse não é um valor base seu, mas você se deixa levar pela influência social e cultural. Aí é onde a gente começa a ter problema, porque a gente começa a se desvincular da nossa essência. E é aí onde as coisas começam a não dar certo. Faz sentido para você? Consegue entender como entender, perceber, definir, compreender os teus valores base vai te ajudar a se conhecer melhor e a entender todo o teu projeto de vida. Porque essa vai ser a fase 1 para estabelecer o teu projeto de vida. Entender os teus valores. Uma vez entendidos, e continua aí entendendo os teus valores, e esse é um processo que você não vai terminar agora. Eu até hoje, eu ainda vejo e revejo a minha lista de valores base. Porque, claro, os meus valores básicos são alguns, mas eu vou acrescentando valores novos. Conforme eu vou aprendendo, conforme eu vou mudando, conforme eu vou me desenvolvendo, valores que antes não eram importantes para mim começam a se tornar importantes. Isso também acontece com você, porque você muda todos os dias. Uma vez estabelecidos os seus valores, aí você começa a definir objetivos, que obviamente estarão alinhados com os seus valores. E falando em definir objetivos, você precisa pensar em objetivos de curto, médio e longo prazo. Quando a gente pensa em objetivo, e aí a gente vai já entender de novo o que é objetivo, o que são essas metas e como elaborá-las, muita gente pensa em, meu objetivo de vida é comprar uma casa. Será que esse é um objetivo? Ou será que esse é um caminho dentro do seu planejamento de vida para que você tenha estabilidade? E que seu objetivo final é estabilidade. Então você precisa pensar também o que é objetivo final, o que é caminho para alcançá-lo. Porque talvez comprar uma casa, comprei a casa, e aí? E aí fica aquela sensação de, tá faltando alguma coisa? Porque não era aquele o seu objetivo. O seu plano de vida, ele é muito maior. Ele está ligado à sua essência, não a coisas passageiras. Porque casa, você compra uma, você compra outra, você muda a decoração, você muda de acordo com quem você é. E quem você é a sua essência. Então, pensar esses objetivos de curto, médio e longo prazo, alicerçado nos teus valores, é também fazer essa definição. Isso é objetivo, isso é ação, isso é meio para alcançar o meu objetivo. E esses objetivos, como é que eles precisam ser? Eles precisam ser, acima de tudo, mensuráveis. Priscila, mas você deu um exemplo aí de um objetivo que é estabilidade.
Como é que eu vou mensurar a estabilidade? Fácil. Ter uma casa é sinônimo de estabilidade para você? Talvez seja. Ter um salário fixo ou uma poupança, um dinheiro guardado, é sinônimo de estabilidade para você? O que define estabilidade para você? E é assim onde você vai conseguir mensurar. Me lembrei agora de um livro e de um filme que eu assisti, vocês vão até rir, mas fiquem à vontade porque eu leio e assisto de tudo mesmo e eu acho que a gente tira a aprendizagem de tudo. Que foi o livro da Bruna Surfistinha. Sério, gente, eu li o livro. E lá no livro tem um momento em que ela diz que ela traçou um objetivo para a vida dela. Ela deixaria a prostituição quando ela alcançasse um valor de X mil reais. E ela guardava esse valor, contava e ela fazia xizinhos. Acho que ela guardava bolinhos de 5 mil reais, alguma coisa assim. E ela tinha lá que ela tinha que preencher X quadradinhos desses valores e aí no último quadradinho ela abandonaria a prostituição. Para quem assistiu o filme ou leu o livro, sabe que tem um monte de reviravolta na vida dela, mas que ela retoma esse plano e que ela realmente deixa a prostituição quando ela resolve seguir os seus objetivos. Ela tinha um objetivo bem mensurável. Ela tinha um objetivo financeiro que a ajudaria a algo que talvez fizesse parte dos valores dela ou não a conheço pessoalmente, então não posso falar se é ou não dos valores dela, mas que era o deixar a prostituição. E ela conseguiu. Então, quando você tem um objetivo mensurável, fica mais fácil. Até mais fácil para você não deixar de seguir esse objetivo, para você se motivar a alcançar esse objetivo, que a motivação é outro fator bem importante. Fica mais fácil para você saber que alcançou esse objetivo, porque às vezes a gente diz, eu quero o objetivo de ter tal emprego. Você alcança o emprego e parece que não era bem aquilo que você queria. Claro, os nossos objetivos mudam, mas se você se decepciona quando você alcança alguns objetivos, talvez é porque você não estava mensurando ou esse objetivo não estava condizente com os seus valores. Então vamos lá, o objetivo precisa ser mensurável. O objetivo ele precisa ser também desafiador. Porque não adianta eu tenho um objetivo de perder 3 quilos. Ele é desafiador para você? Se for, ótimo. Mas se perder 3 quilos você perde em uma semana deixando de tomar refrigerante, que desafio você tem? Não, Priscila, é um desafio grande porque tomar refrigerante é quase um vício para mim. Deixar de tomar o refrigerante vai ser muito difícil. Ok. Então ele é desafiador para você. E quando a gente tem objetivos muito fáceis, eles não são motivadores. Então o objetivo precisa ser desafiador. Mas ao mesmo tempo, ele precisa ser alcançável. Não adianta você colocar um objetivo de eu quero ganhar na Mega Sena. De verdade, é um objetivo alcançável? Ou vai depender de fatores que não estão nas suas mãos? Depende de sorte, gente. E quando a gente fala em traçar objetivos, a gente está falando daquilo que você consegue fazer, daquilo que você consegue ter um certo controle. E o que depende da sorte não é controlável. Priscila, eu tenho um objetivo de um carro melhor. Ótimo! Que legal! Ele é alcançável? É, Priscila. Ele é desafiador para você? É. Ele é mensurável? É, eu já sei o preço do carro, eu já sei o quanto eu preciso economizar, eu já sei a cor do carro, eu já sei tudo. Ótimo! Então você tem aí o 4º item de um objetivo, que é ter o objetivo claro. Então, se o teu objetivo é material, pensa em todos os detalhes desse objetivo. Pensa na cor, pensa no como você vai se sentir, como a gente estava falando do carro, utilizando esse carro. Pensa no cheirinho do carro novo, pensa em quantas portas ele vai ter, pensa em tudo. Pensa no equipamento de som, pensa no seguro que você vai contratar, pensa em todos os mínimos detalhes. Priscila, mas o meu objetivo não é material, não é palpável. O meu objetivo é, por exemplo, um mestrado. Ótimo!
Comece a pensar já você apresentando para a banca a tua dissertação de mestrado. Mas define tudo isso com prazo. Porque não adianta você ter objetivos que no final das contas são sonhos. Sonho não tem prazo. Objetivo, meta, precisa ter prazo. Eu vou finalizar o meu mestrado daqui a 2 anos, em tal data, em tal lugar, apresentando uma dissertação sobre o tema X, com uma nota 10, sendo elogiado pela banca, eu estarei vestindo essa roupa, o meu cabelo vai estar assim, serão essas pessoas que estarão na plateia. Imagina a cena toda. Deixe esse objetivo mais claro possível para você. Vai ser bem mais fácil de você alcançá-lo. E claro, se você tem uma meta, você tem também processos de acompanhamento desse objetivo. Porque, vamos voltar aí para o objetivo do mestrado. Sim, e você já fez a inscrição no processo seletivo? Você já elaborou a sua proposta de pesquisa? Você sabe quem vai te orientar? Então você tem uma série de passos antes de chegar na conclusão, no alcance do seu objetivo. Então você precisa também definir esses micropassos, pedacinho a pedacinho, para que você consiga chegar lá. Eu ontem falei para vocês, no primeiro dia eu falei para vocês do meu processo de emagrecimento. Inclusive, eu falei rapidinho para vocês que eu cheguei a pesar 105 quilos. E quando eu realmente defini que emagrecer estava de acordo com os meus valores, que eu precisava emagrecer devido à minha saúde, e a minha saúde é um valor para mim, porque é estar saudável que me permite trabalhar, desfrutar a vida com a minha família, fazer coisas que estão dentro do meu plano de vida e eu não vou conseguir fazê-las se eu não estiver saudável, eu comecei a emagrecer. Precisei sim de ajuda médica, eu fiz uma cirurgia bariátrica, mas para chegar a esse ponto eu estabeleci todo um plano de metas. Então, a minha meta em 2017, quando eu fiz a cirurgia, é que até dezembro, Natal, foi a minha meta final. No Natal, eu queria estar pesando 65 quilos. Para quem estava pesando 105, eu precisava emagrecer 40 quilos. Era muita coisa. E eu sabia que eu não conseguiria sozinha, sem uma ajuda externa. Em janeiro, eu tracei essa meta, esse objetivo. Em dezembro, fiz todo o processo, fiz todos os micropassos, fiz a minha cirurgia em junho de 2017. E em dezembro de 2017 eu não estava pesando 65 quilos. Eu estava pesando exatos 63,5 quilos. Ou seja, eu estava até abaixo da minha meta inicial. Eu alcancei mais do que era o meu desejo, do que era o meu objetivo. E hoje, 2 anos e meio já, 2 anos e meio, quase 3 anos já de cirurgia, eu continuo mantendo a minha meta pessoal. Alcancei a meta médica, que era abaixo da minha meta pessoal, até engordei um pouquinho devido à minha meta pessoal, me achei muito magra, cheguei aos 55 quilos, mas achei que eu fiquei muito magra, e aí engordei 4 quilos, que hoje é o que eu me mantenho. Então, eu tracei um objetivo, eu tracei micro gerenciamento, porque eu ia acompanhando, são os processos de acompanhamento desses objetivos, e eu os alcancei. E você pode fazer isso para qualquer coisa na sua vida, desde que você saiba o que você quer. Mas você só sabe o que você quer se isso está alinhado com quem é você. Nenhum objetivo que esteja fora dos seus valores, ele vai ser tão gracioso, ele vai ser tão feliz quando você alcança e provavelmente nem vai ser continuado a médio e a longo prazo. Porque você atinge um objetivo e depois você se boicota. Seja quando atingiu ou seja até mesmo antes de atingir esse objetivo. Ainda no exemplo do emagrecimento, talvez você conheça muitas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e que engordaram. Ai, Priscila, é a cirurgia? É a falta de disciplina das pessoas? Não sei, não estou aqui para julgar. Mas pode ser que esse objetivo da pessoa não estivesse plenamente ligado a quem essa pessoa é. Pensa nisso. E pensa muito nisso quando você estiver fazendo o
teu inventário de valores, quando você estiver definindo quais são os seus valores. Olha como está tudo interligado. E eu disse que esses valores, e que hoje, para falar de planejamento e projeto de vida, a ferramenta que a gente disponibilizou ontem da Roda da Vida seria extremamente importante. E é, porque se você conseguiu perceber na Roda da Vida que objetivos, que eixos da sua vida você vai investir mais tempo nesse momento, você também vai perceber aonde você precisa traçar mais e melhores objetivos. Sim, eu não sei onde está a tua dificuldade hoje. Se é no eixo dos relacionamentos, se é no eixo do trabalho, se é no eixo pessoal, se é no eixo do teu encontro com algo maior, eu não sei. Mas você precisa definir objetivos para cada um desses eixos, porque você é um ser humano completo. E aí, diferente de ontem, que eu disse, foque o teu tempo em um eixo para que você consiga alcançar um objetivo de tempo nesse eixo, aqui eu já vou pedir que você faça um pouquinho mais. Pensa em objetivos que você tem para cada um dos teus eixos da vida. Porque sim, você tem objetivos de religiosidade, você tem objetivos da tua vida familiar, você tem objetivos ligados à tua vida amorosa, afetiva, você tem objetivos ligados ao teu trabalho, você tem objetivos ligados à tua vida financeira, você tem objetivos ligados a todos os aspectos da sua vida. Então, trace pelo menos um objetivo de curto, um objetivo de médio e um objetivo de longo prazo para cada um desses eixos. Hoje eu estou deixando bastante trabalho para vocês, né? É assim mesmo. Lembra que no primeiro dia eu disse que você precisava de 2 grandes investimentos? Então, você precisa investir tempo e você precisa investir desejo. Você precisa ter a vontade de se desenvolver e você precisa investir o seu tempo nesse desenvolvimento. Não é brincadeira de criança, gente. Eu não estou aqui para vender fórmula mágica. Eu não estou aqui para te dizer, faz isso que você vai ser feliz. Não, eu estou aqui para te ajudar a encontrar essa felicidade e esse desenvolvimento onde ele está, que é dentro de você. E só você pode dizer como, quando e usando o que você vai alcançar esse desenvolvimento e essa felicidade. Mas claro, existem técnicas, existem métodos, existem formas de encontrar essas respostas. Encontrando essa forma, essa fórmula que é sua, você vai finalmente chegar na tua missão de vida. Sim, porque se você tem um plano e um projeto de vida construídos, é porque você tem uma missão. Eu costumo dizer muito que eu não vim ao mundo a passeio. Se você veio, tudo bem, tá tudo certo. Mas eu duvido muito que se você tem um plano e um projeto de vida, você esteja a passeio. Você tem algo para fazer aqui. E eu não sei o que é. Talvez você também ainda não saiba. Mas escrever a sua missão de vida vai ser o ponto final de entender o seu projeto e construir o seu plano. E aí eu vou te dar umas dicas de quando você conseguir escrever a sua missão de vida, que provavelmente não será hoje, porque esse é um longo processo, e eu mesma. Eu escrevi e reescrevi as minhas missões, a minha missão de vida, várias vezes. E recentemente, eu acredito que eu consegui chegar ao final. A minha missão real de vida. A versão final da minha missão, que simplificou tudo que eu pensava antes. Minha primeira missão de vida tinha quase uma folha inteira. Hoje ela se resume a algumas poucas frases. E eu vou te contar qual é a minha missão de vida. Minha missão de vida é levar saúde e desenvolvimento mental a quem ainda acha que isso é besteira. E eu sei que você não acha que saúde e desenvolvimento mental seja besteira. Por isso você está aqui. Por isso você está aqui para se desenvolver. Mas talvez você tenha passado por uma longa dor ou por uma dor muito profunda. E como eu já falei, eu não quero que você passe por essa dor que eu passei. E por isso hoje a minha missão de vida é essa. É auxiliar as pessoas a se descobrirem, a serem melhores, a se desenvolverem e a cuidarem da sua saúde mental. E como é que eu descobri tudo isso? E como é que eu tracei o meu plano de vida?
E eu vou te dar 8 dicas, 8 coisinhas para você observar, para que você possa finalizar e pensar cada vez mais sobre o seu plano e projeto de vida e, consequentemente, a sua missão. Dica 1. Observe o cenário. Observe como está a vida para você, o seu cenário passado. Estabeleça o seu cenário futuro, que serão os seus, segunda dica, objetivos. Quais são os seus objetivos? Estabeleça isso. Terceira dica, encontre a motivação para alcançar os seus objetivos. E óbvio, essa motivação ela precisa estar direcionada pelos teus valores. Se a tua motivação for extrínseca, for vinda de fora, não vai funcionar. É como a história do emagrecimento. Emagreci porque estava todo mundo dizendo que eu tinha que emagrecer. Provavelmente a pessoa engorde novamente. Mas se essa motivação for intrínseca, eu emagreci porque está alinhado aos meus valores, meu valor de saúde, meu valor de família, meu valor de estar com as pessoas, aí sim, você vai conseguir superar as dificuldades que certamente virão para cada um dos seus objetivos. Quarta dica, faça avaliações frequentes. Pergunte-se se é isso mesmo que você quer. Pergunte-se sempre se está alinhado aos teus valores e objetivos, porque às vezes não está. Quinta dica, tenha ações claras para atingir cada um dos objetivos. Passos curtos, passos pequenos, mas ações que vão te levar a alcançar esse objetivo. E obviamente, se você tem ações, você tem acompanhamento dessas ações. Qual é o prazo? Cumpriu? Não cumpriu? São prazos diários, mensais? Acompanhe. Reveja essas suas ações e replaneje se for o caso. Sétima dica, não pare de se desenvolver. Invista em cursos, treinamentos, leituras, terapia, invista em você, invista no seu desenvolvimento. Para chegar ao 8º passo, que é, lembre-se, você é a pessoa mais importante. Só você pode construir a sua missão, seu plano e seu projeto de vida. E eu quero muito te ajudar nisso. Eu já te falei sobre o programa de desenvolvimento pessoal e profissional do professor que a gente desenvolveu. E é nesse momento em que eu quero te contar um pouquinho mais sobre ele, de como ele funciona. Porque ele está sim dentro da nossa missão de vida, que é te ajudar a te desenvolver. Sim, você precisa tirar toda essa excelência que está aí dentro e que talvez esteja mascarada por sofrimento, por dor, por cansaço. E no D3P a gente vai trabalhar com 4 grandes eixos. O primeiro é o entender quem é você, fazer as pazes com a tua história de vida, entender o teu passado, entender toda a construção que te trouxe até aqui. Logo depois, entendendo isso, a gente vai começar a traçar seus objetivos, entender qual é a tua missão de vida, entender para que você está aqui nesse planeta. E uma vez entendido isso, a gente vai entender como chegar lá, tanto traçando essas ações, como com recursos, com técnicas, com ferramentas que vão te ajudar a gerenciar o estresse, a gerenciar o seu tempo, a alcançar cada vez mais a felicidade. E é isso que eu quero muito que você consiga. E você pode ser cada vez mais feliz, entendendo que a educação é ou não é a sua missão de vida. E se ela for, que maravilha! Olha o excelente professor que está aí. E se ela não for, tudo bem, você fez até hoje o seu melhor. E você vai continuar fazendo o seu melhor, talvez ainda na sala de aula ou talvez fora dela, mas hoje te traga felicidade. E eu quero que você se desenvolva. Para isso, a gente preparou uma oferta especial para que você participe do programa de desenvolvimento pessoal e profissional do professor, que vai acontecer agora, dia 25 de abril, aqui em Fortaleza, no IPRED. E nesse programa, nessa data, para você que está aqui participando da Semana D de Desenvolvimento e da Saúde Emocional do Professor, a oferta para você é muito especial. Quanto vale o teu desenvolvimento? Quanto vale tirar a excelência que está aí em você? Quanto vale gerenciar o teu estresse? E se você parar para pensar, vale muito. Mas a oferta que a gente está fazendo vai te custar
um pouco mais do que aquele cafezinho que você toma por dia. O valor desse curso, ele normalmente é R$ 799. É um curso barato. Quando a gente compara aí com outros cursos de desenvolvimento, são todos acima de milhares de reais. Mas a gente quer que ele seja coerente com você, que ele seja acessível para todo mundo. E por isso, para quem está participando da Semana D, ele vai ficar por apenas R$ 399. E você pode parcelar lá no link de inscrição em até 10 vezes. Por isso que eu disse, é um cafezinho que você deixa de tomar por dia para investir no seu desenvolvimento e para ter acesso a ferramentas que você só vai encontrar no programa de desenvolvimento pessoal e profissional do professor. Você vai sair de lá cheio de possibilidades, cheio de recursos físicos, materiais e cheio de recursos emocionais. Vale muito a pena. Participa, se inscreve. São só 40 vagas. Não tem mais do que isso, porque a gente vai cuidar de cada um que está lá. Então, para essa turma do dia 25, são só 40 vagas. E essa oferta que a gente está fazendo é só até domingo e só para quem participou da Semana D de Desenvolvimento e da Saúde Emocional do Professor. Na segunda-feira, ele volta para o valor normal de R$ 799. Eu quero te ajudar. Faça parte dessa evolução. Faça parte desse momento. E a gente se vê amanhã, porque a Semana D não acabou, e amanhã a gente ainda vai conversar sobre felicidade. Porque sim, eu quero te ver mais feliz agora, hoje, amanhã e sempre. Até amanhã. Beijo, tchau!